Tem uma historinha aí que é a seguinte. Eu tenho estudado aí, a gente tem visto o objetivismo, porque a nossa amiga Ayn Rand, ela é uma monstra intelectual. Então ela é daquelas filósofas que conseguem falar das macro cosmovisões e fazer uma análise de causa e consequência de uma cosmovisão que foi criada há bastante tempo, classificar as cosmovisões, inclusive chamar a atenção de que se você quer viver num sistema de livre mercado, você precisa afinar determinados valores, e eu acredito que eu escolho do que ela fala 4 valores fundamentais. Você precisa ter determinadas respostas e consolidar isso para que você possa ser um defensor individual daquilo que você quer para todo mundo. Então você vai defender que o ser humano não tem um propósito, e é por causa disso que ela é ateia, né? Não tem um propósito. A espécie vive um pouco que o pessoal da escola austríaca chama de ordem espontânea, cada um tentando a sua própria felicidade, e é na busca da felicidade de cada um que vai se construindo a sociedade. Você tem que usar reflexão sobre as emoções para você poder chegar a determinadas conclusões sobre os problemas. Você tem que ter uma ética individual, que é uma ética que te vai levar à busca da sua felicidade, sem violentar os outros, e aí ter honestidade, aí tem uma série de coisas que você vai ter para se consolidar, e você defende um sistema. A partir disso tudo, você defende um sistema de Estado mínimo, de a menor possível interferência do Estado na vida das pessoas. Absolutamente nada tem que ser feito sem contar que o indivíduo é fim em si mesmo. Então é mais ou menos essa estrutura, mas eu não tô, o vídeo aqui não é sobre objetivismo, mas essa é mais ou menos a linha dela, e ela vai dar essa estruturada e ela vai chamar a atenção, e ela meio que, eu acho que ela dá uma organizada, como se fosse assim, se tivesse uma gaveta, um armário, e você está com a casa toda bagunçada, né? Imagina isso, você tem uma casa toda bagunçada, e aí de repente você tem um armário, você chega com o armário e resolve guardar as coisas dentro daquele armário. Então, na hora que você tem essa gaveta, esse armário, você vai botar as coisas assim, ó. Isso aqui é a gaveta metafísica, isso aqui é a gaveta da epistemologia, aqui é a gaveta da ética, e aqui é a gaveta da política e economia. Então, e não é só uma questão de guardar, é uma questão também de processo. Primeiro você responde a pergunta, quem somos, para que nós estamos aqui, e depois então você vai para as outras. Então isso dá uma organizada e destaca uma coisa que é fundamental, que é a tal da sala da metafísica, que a gente pode chamar de sala existencial, que ela chamou de metafísica em uma homenagem ao Aristóteles, e que metafísica normalmente as pessoas usam para com outro conceito, né? É uma coisa, tem várias definições, mas metafísica aqui seria a tal da sala existencial, em que as pessoas que estão nessa sala estão discutindo quem somos, por que nós estamos aqui
para onde a gente vai, né? Se a humanidade tem um propósito geral, ou se não tem, ou se é individual, e é o somatório desses projetos individuais que vai dar as coisas. Mas tem uma pergunta nessa sala, que é uma pergunta fundamental, que é a pergunta de como mudamos. Como mudamos enquanto espécie. Aí você vai achar um troço meio esquisito, porque se a gente vai e eu estou objetivista, né, mergulhando no objetivismo, se a gente diz que tudo é individualizado, como é que surgem movimentos coletivos? Né? Porque você vai dizer, não, peraí, não existem movimentos coletivos porque tudo é individualizado. Então nós vamos, se a gente pensar assim, a gente tem que acabar com uma série de campos. Porque a economia, por exemplo, é o estudo dos movimentos da sociedade. Então existem movimentos da sociedade que são coletivos. Uma epidemia é um movimento coletivo, porque independente se individualmente cada um tiver se protegido, existe o vírus que está no ar, ou na pele, ou no sangue, ou no mosquito, e aquilo se dissemina, independente de cada um estar procurando a sua própria felicidade, independente de cada um ter a sua ética individual, existem movimentos que são movimentos que extrapolam a possibilidade da escolha do ser humano. Não é uma questão de escolha. O ambiente modifica e todas as pessoas vão sofrer as consequências daquele ambiente. Então, as pessoas, mesmo que a gente tenha e vá avançando no individualismo, você tem o ambiente, e esse ambiente influencia cada pessoa de maneira particular, mas influencia várias pessoas ao mesmo tempo, de uma determinada forma. E esses são movimentos de mudança de contexto, de conjuntura, de macroconjuntura, né? Movimentos estruturais que cada pessoa vai ter uma posição diferente, mas vai ter mudanças a partir daí. Então, o que nós temos aí? Então nós temos aí uma pergunta dentro dessa sala da metafísica, que é o seguinte: quais são os movimentos externos, né, conjunturais, que realmente provocam mudanças nas sociedades. Aí você vai pegar e vai dizer assim, não, então temos as revoluções sociais. As revoluções sociais, como é que elas são feitas? É um determinado grupo, né, que tem uma determinada proposta para a sociedade, aquilo vai crescendo em adesão, até que chega um determinado momento que há um turning point, um momento de passagem, em que você sai de um determinado modelo para outro. Então, se chamam revoluções, em que você muda completamente a regra do jogo. Então você pode dizer que a passagem da monarquia absoluta para a república foi uma coisa desse tipo, que a passagem do czarismo para o socialismo, o comunismo, foi uma coisa desse tipo. Em Cuba a mesma coisa. Então aí você tem revoluções sociais. E obviamente que nessas revoluções sociais você tem dois tipos
de projetos. E aí você vê na história que são projetos que são criados em laboratório e que criam um ser humano que não existe, uma sociedade, uma economia que não existe, um modelo que foi criado, é tentativa e não funciona, e outros que foram mais próximos ao que o ser humano foi capaz de trabalhar, e aí a gente teve todo o desenvolvimento da sociedade moderna baseado no liberalismo, que foi o que acabou acontecendo e funcionando. Tudo bem. Então aí a gente vai nessa sala metafísica e vai dizer, olha, aí nesse aspecto você vai dizer, olha, o ser humano se modifica de tempos em tempos, isso aí está evidente, que a gente vai fazer uma modificação. A gente morava em aldeias, depois foi para as cidades, agora está em megalópolis. Então a gente tem aí uma mudança, o ser humano muda. A gente não pode dizer que não muda. Então, se a gente for trabalhar na metafísica, a gente vai ter que dizer, existe uma mudança do ser humano. Então esse debate das mudanças, eu acho que é um debate que existe um buraco ali nesse processo, porque como as mudanças, elas são mudanças, geralmente, quando a gente está falando do coletivo e da espécie, a gente está falando de uma timeline sempre maior, né? E maior que eu estou falando é aquele que eu já trabalhei com microhistória, mesohistória, macrohistória e cosmohistória. Então a gente está falando geralmente em macrohistória. Então a gente está na discussão da metafísica discutindo a macrohistória do ser humano aqui no planeta. Estamos falando da discussão do ser humano no planeta. Não estamos falando do ser humano fora do planeta, aí vai a cosmohistória. Então essa macrohistória vai falar o quê? Olha, o ser humano muda de tempos em tempos por alguns motivos. E eu acho que esse debate, né, por que e como mudamos, é um debate da metafísica. Não é um debate histórico, não é um debate sobre história, não está lá embaixo numa coisa específica, porque se você está definindo como é que a espécie, o que a espécie é como ela se transforma. Quer dizer, a perspectiva de você analisar a espécie, como ela se transforma. Você não pode analisar uma espécie sem entender como ela se transforma. E a grande novidade desse milênio são as mudanças inusitadas que a gente está vivendo em função da chegada. Bom dia, bom dia. Chegada às novas mídias. Então, a gente começa a ver várias alterações na área política, na área econômica, na área administrativa, né? Na sociedade como um todo, em cada indivíduo, uma mudança profunda. Aí você vai lá na sala da metafísica e fala, gente, dá uma explicada aí nessas mudanças aí. Chega para os filósofos metafísicos que estão nessa linha e fala, gente, explica aí essa mudança. A galera vai ficar olhando para a tua cara, vai dizer que aquilo ali você está exagerando, que as mudanças não são tão assim, vai procurar determinadas explicações nas coisas e tal. Porque dentro dessa sala não existe um debate. O debate de como a gente muda já é complicado. Porque você admitir que o ser humano, a espécie, é mutante, é complicado. Porque a gente tende a achar que tudo é uma continuidade, né? A gente fica imerso nos paradigmas. Eu vejo, você fica ouvindo ali o pessoal discutindo, os antagonistas, 3 em 1,
pessoal lá do Pingo nos Is, discutindo lá o Temer, não sei o que. A gente vive imerso nisso. Esse é digamos, o normal. A gente está ali dentro das coisas, então a gente vive esse dia a dia. E a gente não consegue enxergar essas macro mudanças. Então isso é uma coisa normal. Mas teoricamente não, na prática, o trabalho nessa sala é justamente esse. É orientar a sociedade nessas questões maiores, que ali desdobram uma série de coisas. Na sala da metafísica, a gente constrói as cosmovisões, eu diria que a gente constrói o sistema operacional da nova civilização. É ali que se faz o sistema operacional. Então, quando eu começo a discutir, né, e eu estou começando a escrever esse livro Filosofia 3.0, ontem, essa semana eu comecei, que eu já tinha tido mas agora eu recomecei. Você vai ter que dividir esse livrinho em duas, quer dizer, ele vai ter dois pedaços, né? Você vai ter o primeiro pedaço, que é a discussão mesmo sobre como, por que e como mudamos, que é feito nessa sala da metafísica, porque é parte integrante de uma espécie, saber como é que ela se altera no tempo, para você poder falar dela, senão você vai falar de uma espécie que não existe, né? Você vai dizer assim, não, uma borboleta, você vai contar a história da lagarta e vai dizer, olha, a lagarta é a lagarta. Não, a lagarta a lagarta é uma pré-borboleta. Então, a história da borboleta e da lagarta é uma história que você tem que incorporar na metafísica daquele animal a mudança. Só que a gente está falando de uma mudança previsível numa vida. E como ser humano, e a gente vai ver isso, é uma espécie que é mutante no tempo, a gente vai ter que analisar de outra forma. Então, beleza. Então vamos localizar, e é isso que eu trouxe a Ayn Rand, é isso que ela tem me ajudado bastante, é o seguinte, então existe uma sala, que é a sala da metafísica. Nessa sala da metafísica, ela está dividida em vários ambientes. Tem a galera que discute qual é o propósito, aí vai sair coletivismo, individualismo, né? Essa espécie tem um propósito, vão sair as religiões, os projetos coletivistas, e se a espécie não tem um propósito, vão sair os individualistas, né? E aí vai sair uma galera e tal, e a gente, no final das contas, vai ver que todo mundo é individualista, mesmo que não queira, mas tudo bem. Essa é uma discussão. Então tem essa subsala da metafísica, tem a subsala, né? Por que estamos aqui, né? Por que não estamos, se existe vida depois da morte. Aí não estamos nem falando do coletivismo, estamos falando do individualismo, né? E aí a gente vai para essas coisas, aí tem uma galera que pode estar discutindo esse assunto, você pode, e aí tem muita gente que chama isso de metafísica, né? E aí você vai ter esse tipo de debate. E tem uma sala que não aparece. É uma sala inexistente, é uma subsala inexistente na metafísica. Como é que nós mudamos? Como é que a gente muda? O ser humano muda? É mutante? Porque o cara vai dizer, foi mutante, mas não é mais. Como assim não é mais? Então a característica que a gente vem não estou falando de evolução, porque evolução da ideia de que nós estamos melhorando. Eu não acho que existe melhora. Existe caminhada. Então a gente está caminhando, mas está caminhando. Hoje a gente está caminhando de um jeito e ontem estava caminhando de outro. Então, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a gente tem mutações, né? Então a primeira pergunta, e aí tem até uma expressão sobre isso, se você
acredita na mudança ou não, se eu não me engano, é teleológica e ateleológica. Se você vai, e você também tem fixismo e não fixismo, que é o que o Darwin vai colocar, que as espécies elas são mutantes no tempo, todas as espécies, de alguma forma elas vão se alterando, de alguma forma, né? Elas vão caminhando, vão mutando, talvez a expressão melhor do que evoluindo, seja mutando, né? Sendo resilientes em relação às mudanças, quer dizer, tentando ser compatível com as mudanças que estão do lado de fora. Então, nessa subsala da metafísica, que a gente está chamando de como mudamos, essa é a pergunta, é esse o debate nessa sala, o debate é esse. E aí, quando a gente vai entrar nessa sala, a gente vê que essa discussão não existe. Não existe, porque a gente tende a achar que nós mudamos no passado, mas nós já chegamos ao final. Chegamos ao final, né? Chegamos ao fim da história, o ser humano já concluiu, porque a gente chegou assim ao topo. A gente olha para o passado e vê como os nossos antepassados eram débeis mentais e precisávamos dar uma organizada e melhorada. E agora não, os débeis mentais já morreram e agora os caras que estão aqui não são débeis mentais, são os caras casca grossa, pronto, não precisa mais, a gente não evolui mais, não muda mais. E aí a gente então começa a falar de uma espécie que não existe. Então vamos falar isso, né? Então, aonde que está o debate? O que a gente está procurando é isso. O debate é esse. Na sala da metafísica, que é o lugar que se debate sobre o ser humano, na subsala, mudamos ou não mudamos e como mudamos, porque a gente vai fazer essa discussão, aí é dividido em duas partes. Tem a galera que diz que não mudamos, né? Essencialmente não muda nada, que as coisas todas que estão mudando são besteiras, porque a espécie continua, e em alguma medida sim, algumas coisas, desde que saiu das cavernas, principalmente a parte biológica. Mas existem mutações que a gente entrou aí nesse processo. E aí a gente então vai entrar na discussão do que a antropologia cognitiva vai observar na história, vai fazer o levantamento, que a antropologia cognitiva, que é o estudo das rupturas de mídia, ela faz o levantamento. Aí ela faz uma pesquisa e chega lá com a pesquisa debaixo do braço, abre a porta da metafísica e fala assim, onde é que é a sala do pessoal que está discutindo se mudamos e por que mudamos e como mudamos. Ah, é ali. Ah, beleza, obrigado. Aí tem uma subsala lá, que é a galera que diz que a gente não muda nada e tal. Não é essa galera que você vai conversar. Você vai passar por essa sala. Aí tem uma outra sala, que é a galera que está debatendo como mudamos. Ah, aí tu vai chegar para essa galera e dizer, aí, moçada, olha aqui a pesquisa que a gente está fazendo da antropologia cognitiva. Eu venho trazer para vocês aqui 3 conceitos. Deu para ver a história? É um prédio de uma filosofia, 5º andar, metafísica, sala, plaquinha, mudamos, ponto de interrogação. Se sim, como mudamos? Aí você passa pela sala de como mudamos, você chega lá na secretária e fala, eu acho que eu sou daqueles que acham que a gente muda, é mutante. Ah, então tá aqui essa sala. Então você vai ser recebido por essa galera aqui. Aí tu chega lá e bota lá a pesquisa da antropologia cognitiva, porque ela vai levantar dados e vai dizer, cara, vocês estão me atrapalhando. Porque se vocês, nessa sala aqui, que é a sala, digamos, mais importante da espécie, né, o 5º andar, o 5º andar é o mais importante no ser humano, porque ele define, basicamente, as macrocosmosvisões, como as coisas funcionam no macro, quem é o ser humano, etc. Tal, e dali vem todas as filosofias subsequentes, dali vem, bom dia, filosofia subsequente, depois vem as teorias, depois vem as metodologias e como a gente encara os problemas, tudo parte dali. Então se você chega e diz assim, galera, se vocês aqui
que são as pessoas responsáveis para fazer esse debate mais amplo, para ajudar daqui para baixo, vocês não estão fazendo esse debate, nós estamos mal, e é por isso que nós estamos tão mal. É por isso que a gente não consegue entender absolutamente nada desse novo milênio. Porque essa sala está fechada. Você vai entrar nessa sala, vai bater na porta, não tem ninguém lá dentro, está fechada. Esse debate não se abriu. Essa foi a dificuldade, talvez, desses 11 anos aí que eu estou estudando esse assunto, para chegar nessa simplicidade, nessa clareza de onde que está o problema. Porque você vai ali vendo as coisas e não consegue explicar por que fica tão difícil, você fica tão isolado, tão solitário em falar determinadas coisas e ninguém está entendendo o que você está falando. É porque nessa sala, a sala que deveria estar discutindo como o ser humano muda, dentro do 5º andar, na metafísica, a sala está fechada, cheia de entulho, e não está ninguém discutindo porque o pessoal acha que o ser humano não muda, que ele já está pronto. E é esse o ambiente que está nessa sala, que é a galera que tem necessidade, né, que está, digamos assim, entre aspas, sendo paga para discutir esse assunto. Se não está rolando ali, aí nós estamos numa situação muito complicada. Então eu estou abrindo essa sala. Deve ter mais gente, que eu não estou vendo ninguém aqui, mas tem mais gente abrindo essa sala. No momento que eu estou abrindo essa sala, eu estou chegando lá e pegando lá a galera que está ali, ou botando em cima da mesa 3 pastas que tem resultado a partir dessa pesquisa toda que a gente vem fazendo. Que é, a partir da chegada do digital, o tema voltou e criou curiosidade, que o porquê que a gente está mudando tanto. E aí a gente falou, então a gente muda. Se a gente muda, e a gente está mudando por causa de uma tecnologia que está chegando, tem algum erro aqui nessa sala. Então, abre a primeira pasta, que é o tal do tecnicismo, que eu chamei assim. O ser humano muda por causa das tecnologias. As tecnologias abrem processos coletivos, né? Modificam o ambiente no qual a gente vive, porque a gente vive num tecnoambiente, e aí, a partir daí a espécie entra num processo específico de mutação a partir daquela tecnologia específica. Então isso é o tecnicismo. O tecnicismo é que a gente não vive no planeta, a gente vive num tecnoplaneta. Então isso aí já abre uma frente. A segunda frente é o cognitivismo. O cognitivismo vai ter a ideia de que quando a gente tem novas mídias, a gente altera, a mídia é canal e linguagem, a gente altera a placa-mãe da sociedade. Então a gente já admite que o ser humano se altera por causa de tecnologias, desde um telescópio a raio-x, que isso vai influenciar de alguma forma a maneira que a gente vê o mundo, a espécie, etc. E coisas que a gente pode fazer e não podia, como voar ou não voar, né? Carregar 10 toneladas ou não carregar 10 toneladas, isso faz uma puta diferença para as coisas. Dominar o aço ou não dominar o aço. E aí a gente então entra na segunda discussão, que é o cognitivismo. O cognitivismo parte do princípio que você que a tecnocultura, que a gente vive uma tecnocultura e que a tecnocultura funciona, ou ela só funciona, a partir de uma mídia, que é canal e linguagem. Então a gente não faz cultura no vazio, a gente faz cultura dentro de uma tecnologia específica. Então se você muda essa tecnologia específica, que é produtora de cultura, você está alterando a placa-mãe que a gente tem. Ponto. A placa-mãe é alterada. E aí a gente vai se perguntar, mas por que nós, de tempos em tempos, promovemos mudanças tecnológicas e mudanças cognitivas? Porque a gente aumenta a população,
porque nós somos uma tecnoespécie e a gente pode aumentar, e quando a gente aumenta, a gente tem uma espécie de causa e consequência. O que significa isso? A causa é que nós crescemos demograficamente, a consequência é que nós precisamos de novas tecnologias e novas mídias. E quando a gente tem novas mídias e novas tecnologias, nós podemos crescer demograficamente. É uma espécie de jogo casado. Uma coisa puxa a outra, outra puxa aquela. Então a gente vai fechar isso e vai caminhar nessa direção. Então a gente vai criando essa possibilidade. Entendeu? Beleza. Bom dia. Qual é então o desdobramento? Então a partir daí a gente entra numa resposta, a gente muda a maneira que a gente está respondendo. A gente primeiro reabre essa sala, a gente começa a limpar a poeira dessa sala e a gente começa a dizer que existe dentro da sala da metafísica, de como nós mudamos, essa subsala, que a metafísica é a cobertura, né? Eu diria o seguinte: cobertura de tudo é a metafísica, mas essa talvez ela seja uma espécie assim de ter uma escadinha para subir, porque ela é fundamental. Porque se a gente entende como a gente muda, a gente consegue ter uma outra visão completamente diferente do ser humano. Então a gente diz, olha, então a gente é uma tecnoespécie, a gente demanda novas mídias, as mídias produzem cultura, a cultura ela é feita pelas mídias existentes, canais e linguagens, e a partir daí o ser humano, quando a gente tem isso tudo, a gente entra num processo, e aí sim a gente vai entrar no Thomas Kuhn, a gente entra num processo de mudanças extraordinárias, ou, se você quiser, mudanças disruptivas. A espécie sai de uma civilização que foi marcada num determinado momento e vai para uma outra civilização. E aí então a gente tem o início de um processo, que aí vai descer para todas as salas. Por que essa sala vai mandar em todo mundo? Porque se a gente tem um processo de nova civilização, você vem alguém e diz, olha, nós estamos abrindo uma nova civilização, todas as outras salas vão ter que receber um aviso dizendo, olha, existe uma nova placa-mãe e nós precisamos construir um novo sistema operacional na sociedade. E esse sistema operacional começa nesse espaço da metafísica. Então, na discussão toda, né, quem somos, por exemplo, que a gente vai discutir o individualismo, como é que é o individualismo, como é que é o pensamento individualista numa sociedade oral escrita e como é um pensamento socialista, individualista na sociedade digital, porque a gente começa a ver vários movimentos de fortalecimento do indivíduo a partir do digital, que são induções ao individualismo tecnológicos. No momento que desde o momento que você vai para um restaurante Aquilo, por exemplo, em que você tira o garçom por uma necessidade de complexidade, e aí você vai entrar numa discussão que eu acho que eu não vou fazer agora para não ficar muito longo, que é uma discussão que eu vou fazer depois, que é que o individualismo ele não é opcional, ele é um destino, porque nós aumentamos a população, a gente aumenta a complexidade, e a única forma sustentável de resolver problemas de complexidade é aumentando o poder de decisão de cada um. Não é uma questão opcional. Se a gente mantivesse o tamanho da espécie igual, a gente poderia dizer que o individualismo seria uma opção. Mas como a gente aumenta demograficamente, e todo mundo vive o efeito do aumento demográfico, né? Vide agora as migrações para os outros países, e todo mundo tem esse problema, e de alguma forma as pessoas tentam vender coisas para esses países, né? Está tudo interligado, então uma coisa afeta todo mundo, então a complexidade leva para a gente rediscutir o individualismo. Então a gente vai bater na sala
né, qual é o nosso propósito, e a gente vai dizer, olha, essa discussão, digamos, o que o nosso propósito, eu sou um dos que defendem, não tem essa coisa de defesa, não é uma questão opcional, o individualismo. Ela é uma realidade, e é uma realidade que, em determinados momentos, há uma radicalização desse individualismo quando você tem novas mídias centralizadoras. Aí começa a bagunçar tudo. É por isso que a gente está nesse ciclo e nesse debate, nessa sala aí da metafísica. Bom, é isso. Não vou fazer também um negócio muito grande. Depois a gente volta.